Fala meu povo, eu sou Odeci Oliveira e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Toda a história, todo o mito, a lenda que cerca a torre que seria para elevar o homem até os céus. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Após o dilúvio, Deus deu uma ordem para que o homem se espalhasse e povoasse toda a terra. Mas contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar e se localizar em um único ponto, edificando assim uma cidade em uma planície que fica em Sinar, na Ciméria. A cidade de Babel é então a primeira mencionada na Bíblia após o dilúvio. E esse local, essa cidade de Babel, anos mais tarde foi o mesmo lugar onde foi estabelecida então a Babilônia. Na Bíblia também fala que a cidade foi formada por Nimrod. Ele também formou outras cidades, como Iraque, Acade e Cainé. E assim também depois, quando ele partiu para a Síria, onde hoje é localizado a Síria, ele também ali formou outras cidades, outras pequenas cidades, outras comunidades. E pelo que se entende ali, estudando o que diz a Bíblia ali em Gênesis capítulo 11, a cidade de Babel foi então considerada a sede do governo de Nimrod, ali o que podemos dizer de um governo totalitário, vamos dizer assim, dominado por um único homem. Junto ali também com a criação, a edificação de Babel, o povo resolveu edificar uma torre para fortificar a cidade. Essa, na situação ali, foi considerada uma decisão totalmente oposta à decisão, o que Deus havia ordenado para aquele povo. A criação da torre significava ali a oposição clara daquele povo de se espalhar por toda a terra e ali construir uma grande nação e espalhar ali realmente a civilização por todo o mundo. A expressão que é escrita, que fala cujo cume toque os céus, demonstra toda a soberba e arrogância daquele povo para contrariar a então ordem que foi dada para que eles se espalhassem por toda a terra. Assim também como o avanço tecnológico que eles já possuíam, bem dizer, naquela época. Em Gênesis 11 não fica claro se as pessoas tinham medo ou não de uma nova inundação. Mas o posicionamento da cidade, a fortificação da cidade e a criação dessa então torre que levasse até os céus nos leva a crer que talvez eles tivessem sim medo de uma nova inundação e por isso criariam ali uma fortificação, uma torre, para que a água não pudesse alcançar a nenhum deles, no caso. E se for exatamente isso que aconteceu, se a criação daquela torre fosse por medo de uma nova inundação, não só caracterizava naquele momento uma recusa de obedecer ao que foi dito para que eles se espalhassem pelo mundo, mas também caracterizava que eles não acreditavam na promessa de que Deus não destruiria novamente a terra por água, e aí eles tinham medo disso e por isso construíram então a torre. O engraçado de tudo isso é que o termo Torre de Babel não é mencionado no Velho Testamento. Você não encontra esse termo em nenhuma parte do Velho Testamento, mesmo quando está sendo descrita a cidade de Babel. Dessa maneira, o significado de Torre de Babel ficou como sendo o lugar de juízo de Deus, o lugar onde Deus fez a separação dos homens pela língua, pela maneira de se comunicarem uns com os outros. Como que teria sido então a construção da Torre de Babel? Interessante que naquele lugar, naquela região da Mesopotâmia, não existiam pedras para que se pudesse usar como tijolo e nem cal, nem matéria-prima para se usar alguma coisa como argamassa, para grudar os tijolos. Então se acredita, se tem estudo sobre isso arqueológico que diz
que a maioria das construções naquela época eram construídas com tijolos feitos com argilas que depois de formados eram deixados ao sol para secar, ou então, para acelerar o processo, eram criados fornos, né, com temperaturas elevadas para secar aqueles tijolos de uma maneira mais rápida, para agilizar, né, fazer o processo da construção ser mais rápido. Assim também desde a fundação, né, das casas, das torres, enfim. Eram feitos também com argila e betume, que eram utilizados ali de maneira pisada, né, eram pisados pelas pessoas, a mão de obra era tudo muito manual, né, dentro das limitações deles, e eram pisado, né, as fundações com argila e betume para fortificar, né, a elevação da casa, da torre, enfim, que fosse ser feito naquele local. Nesse lugar, né, nessa época, vamos dizer assim, eram muito conhecidos, muito populares as torres-templos, né, edificadas para os deuses, né, daquela época, para o panteão de deuses daquela época que aquele povo acreditava. Essas torres eram conhecidas como zigurates, né, pelo seu formato, pelo seu estilo. E essas torres são as que nós temos referências para imaginar, para entender como seria a então Torre de Babel, como que ela teria sido erguida e como que seria o formato dela, que seria exatamente aquele formato escalonado, né, de pedras, de fortificações, até chegar a uma altura muito elevada. E ao contrário do que algumas pessoas poderiam dizer, não foram os ETs que construíram essas possíveis torres, assim como as pirâmides do Egito. Não, eles utilizavam-se de rampas, né, para alcançarem os níveis mais altos, né, e com certeza a força de animais para ajudar a movimentar todas essas pedras. Normalmente, né, essas torres elas tinham um espaço vazio no meio, um pátio vazio no meio que dava acesso ao segundo piso. E ela também tinha escadas laterais, assim como as rampas já mencionadas, para dar acesso aos outros níveis. O mais comum é que essas torres, né, essas torres-templos, né, elas tinham 3 níveis, 3 andares, mas há registros de zigurates feitos de até 7 níveis, né, 7 andares, vamos dizer assim. Então seria assim possível fazer um zigurate, fazer uma torre-templo muito maior do que apenas os 3 níveis iniciais. Não é de maneira nenhuma possível saber quantos níveis a Torre de Babel tinha e nem se ela era usada como um templo para algum deus, alguma entidade ou de alguma maneira religiosa para aquele povo. Até porque o que se acredita de verdade arqueologicamente é que a construção da Torre de Babel ela se tornou impossível em determinado ponto, portanto ela ficou inacabada. Isso porque, né, a dispersão da população descrita em Gênesis aconteceu quando ela não estava pronta ainda, assim como toda a fortificação e a expansão daquela cidade. E aí você pode se perguntar, mas onde que ficava a Torre de Babel? Existem ruínas dessa torre em algum lugar? Bom, de maneira nenhuma se sabe a determinada localização da Torre de Babel, nem aonde exatamente era a cidade de Babel. Nós temos uma noção por estudos arqueológicos. Por conta disso, existem algumas sugestões da onde que seria a origem da Torre de Babel, onde que ela teria sido edificada. Alguns intérpretes acreditam na explicação passada pelos judeus e pelos árabes de que a então Torre de Babel era cerca de 16 quilômetros ao sul da Babilônia. Essa torre-templo então teria 7 níveis de altura. A Torre de Babel teria sim um nome específico, só que para mim é impronunciável, então vai estar aparecendo aqui embaixo. Se a gente fosse traduzir esse nome, significaria Torre de Nimrod, que foi exatamente o criador da cidade de Babel, assim como das outras cidades. A segunda sugestão desses estudiosos diz que a Torre
de Babel seria edificada na cidade de Babilônia, né? Na Grande Babilônia, e seria conhecida como Zigurate, o que dá nome a uma torre, né, que foi feita ali para adorar a um deus. E a tradução do seu nome nativo seria a casa de fundação do céu e da terra. Essa torre então seria construída com degraus. Ela teria cerca de 100 metros de altura e 10 quilômetros quadrados na sua base. Para os antigos, ela então seria conhecida como a Torre da Babilônia e não Torre de Babel. E ali naquele lugar seria o lugar onde Deus desceria de tempos em tempos. Não Deus, mas o Deus daquele povo desceria naquele lugar de tempos em tempos para ter contato com as pessoas. E essa torre teria sido construída por Xerxes, sim, aquele mesmo de Esparta, isso no ano de 472 a.C. Alguns defendem também que a torre ela era localizada a oeste de Bagdá, no Iraque. Mas as pessoas não acreditam que isso seja exatamente uma verdade, simplesmente pelo fato da cidade ter sido edificada em 1400 a.C. Existe também uma tradição judaica que diz que Deus destruiu a Torre de Babel com fogo, fazendo com que não sobrasse absolutamente nada daquela edificação. E muitos daquela região, muitos povos que ainda resistem na Mesopotâmia acreditam que a Torre de Babel nada mais, nada menos do que foi destruída pela força do vento que vem ali de toda aquela planície e derrubou então a Torre de Babel, fazendo com que não sobrasse nada, né? Anos após anos foi sendo dissipado ali até que não sobrasse mais nada. O fato é que, você acreditando ou não, a Torre de Babel era totalmente possível nessa forma de arquitetura antiga, né? E o que seria então um arranha-céu para um povo que era acostumado a morar em casas e em cavernas, né? Seria algo não muito difícil de se alcançar. Imagine então uma construção com 100 metros de altura. Eu acredito, para mim, né, a possibilidade mais provável é sim a da Babilônia. Ela é o que mais se enquadra nos dizeres da Bíblia, seja em formato e tudo mais. E acredito que ela foi ficando lá, inclusive na novela, que eu não vou me lembrar qual, mas vai estar aparecendo o nome aqui, aparece, né, a Aida, acho que é Daniel, né, que fala sobre Daniel, sobre o profeta Daniel, mostra ali a ida até o templo de Marduk, exatamente o que relata ali, que seria Marduk, traduzindo, seria Babel ou Bavel, que seria porta até Deus, né? Enfim, era complicado, aqueles povos tinham muitos deuses, era um panteão muito grande, e sim, tendo Deus, assim como está escrito na Bíblia, falado para aquele povo fazer uma coisa e eles terem feito outra, isso com certeza geraria muitos problemas para eles. O fato é que hoje a população do planeta inteiro é dividida por inúmeras línguas e dialetos. Bom pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo e valeu!